Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesta noite. Talvez essa seja uma das partes mais interessantes ou uma das partes mais amorosas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles nos mostram, depois que nós falamos agora há pouco no capítulo 5, nós falamos sobre uma parte didática, né, que é o Bem-aventurados os Misericordiosos. Nós vamos falar sobre o advento do Espírito da Verdade. Muitos dos irmãos que são espíritas, muitos dos irmãos que militam na espiritualidade, eles não compreendem que nesse capítulo 6, os espíritos superiores, eles nos trouxeram, ainda estamos falando da parte 2 do livro dos Espíritos, né, que são as leis naturais ou divinas, que estão sendo explicadas uma a uma através dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa ponte precisa ficar bem entendida, que nós precisamos compreender o que está no livro dos Espíritos, na parte 2, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é bem importante e didático para que nós possamos entender. Bom, Allan Kardec disse que o Cristo Consolador é um dos capítulos mais ternos, mais importantes dessa obra. Né? Por quê? Porque demonstra que o Espiritismo não é uma novidade caprichosa, ele não apareceu de uma forma que veio aqui para substituir nada. Ele veio aqui para explicar o que não tinha sido explicado. E como é que ele dividiu esse capítulo basicamente? Em 3 partes. O jugo leve, mostrando que Deus não dá a ninguém uma quantidade maior de peso a ser carregado na sua existência do que ele pode suportar. Às vezes parece que isso é utópico, que nós vamos ter um peso muito maior, mas não teremos. Depois ele nos mostra o Consolador prometido, quem é, o que faz, dá nome a esses termos, coloca esses termos em pratos bem limpos e depois nos dá instruções o que nós vamos fazer com o advento do Cristo Consolador, do Espírito de Verdade. O jugo leve. O capítulo se abre com uma frase bem interessante: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11. Nesse termo ele nos mostra, fazendo aquele comparativo da mochila de pedras, que alguns conhecem, né? Que cada um de nós tem sobre os seus ombros uma mochila de pedras. Essas pedras são os obstáculos do caminho que nós vamos rompendo. Nós temos 2 opções para esses obstáculos. Ou nós carregamos essas pedras colocando nessa mochila, que vai pesar, e isso vai ficar eternamente sobre os nossos ombros, pesando sobre os nossos ombros, ou nós afastamos os obstáculos do caminho e eles deixam de ser obstáculos e passam a ser algo que entra por nosso aprendizado, mas que não necessariamente vai ser a nossa vida, né? A cada um é dado isso. Os bons, as pessoas boas, elas fazem isso por si e ainda auxiliam os outros. Os outros jogam as pedras no nosso caminho. Aqueles outros jogam as pedras no nosso caminho, achando que isso vai obstar o nosso crescimento. Ele pode até retardar o nosso crescimento, mas o nosso crescimento espiritual, ele é necessário, ele é inexorável, ele vai acontecer. Mesmo que você queira ficar estacionado, ele vai acontecer. Como pode um jugo ser leve? É que o jugo do Cristo é a lei do amor. A lei do amor que define tudo na nossa vida. É um fardo que verdadeiramente esmaga o ser humano. Não é o dever de amar, não é o dever de perdoar, não é o de servir. Esses nos aliviam. O que nos esgota, o que verdadeiramente nos puxa para algum lugar, é o peso do orgulho, das paixões, do rancor, dos egoísmos. São eles que, quando tomados na pura essência e eliminados do nosso organismo espiritual e físico, nos fazem ter um crescimento muito grande. E aqui está a primeira lição dessa noite.
Procurar a Jesus não é procurar quem nos livre do trabalho de nos melhorar. É sim entender que o fardo é leve e que nós podemos carregá-lo. Vejam esse contraste que existe. Aquele que nada espera, nada vai conseguir. Aquele que tem só dúvidas, continuará com as dúvidas. As aflições caem à medida que nós conseguimos entender o seu peso, à medida que nós pegamos essa mochila e tiramos das nossas costas. Aquele que confia na continuidade da vida, aquele que verdadeiramente sabe que nós estamos numa fase transitória no corpo físico, que nós retornaremos à erraticidade, que nós retornaremos ao corpo físico, aproveitam a existência, aproveitam essa mochila com as pedras, aproveitam esses obstáculos para desenvolver-se e de alguma forma crescer espiritualmente. Outros vão passar por essa vida e vão ficar no mesmo degrau, ou crescer bem pouco. A escolha se chama livre-arbítrio. E onde ela está localizada? Na nossa consciência. Então, é um encadeamento de várias coisas. E não é que os espíritas que entendem isso vão sofrer mais ou menos do que as outras pessoas. É que nós, quando temos os sofrimentos, nós sabemos que ele tem um sentido. E esse sentido será aplacado à medida que nós conseguimos que eles sejam ultrapassados. E tem um detalhe bem interessante que o Kardec destaca, que Jesus faz depender de uma condição a felicidade que promete. Não basta invocá-lo com os lábios, é preciso caminhar na direção que ele nos apontou. A consolação não é um presente que se recebe passivamente, é uma conquista de quem se dispõe a mudar. Parafraseando o irmão Kleber, que não acredita em mudanças, que se dispõe a coisas novas. Segunda parte. Se amais, guardai os meus mandamentos. Entramos no Evangelho de João, onde Jesus nos diz que se o amamos, devemos guardar os seus mandamentos. E não são aqueles 10 mandamentos só, não. É o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o complemento deles, e fazer aos outros exatamente o que você quer que os outros façam por você, para você e com você. O Espiritismo é o Consolador prometido. Aí sim, aí nós entramos na parte do meio, porque não adianta só entender que nós vamos receber o Consolador prometido, nós precisamos saber o que nós vamos fazer com ele. É como você aprender uma matéria e achar que ela não tem uso. Tudo tem uma razão de ser. O Espírito de verdade que o Pai enviaria, né, isso foi, não esqueçam que isso aqui tem mais de 150 anos, né, para ensinar todas as coisas e relembrar o que havia dito. Tem uma brincadeirinha na internet de um menino que chega da escola e aí a mãe pergunta: e aí, filho, aprendeu tudo? Aí ele diz: não, mãe, acho que não, porque mandaram eu voltar amanhã. Então, é mais ou menos essa história, né? Nós temos que voltar todos os dias a relembrar dentro de nós tudo o que o Cristo nos disse. As palavras já estão ditas. É uma lógica quase contínua de tudo que nós temos que fazer. Porque se o Cristo não disse abertamente para as pessoas, à época que ele estava aqui, ele não disse abertamente o que ele queria que as pessoas fizessem, é porque elas não tinham a compreensão. Se nós, na nossa pequenez, nós pensamos que nós somos mais inteligentes do que outras pessoas, isso cria uma responsabilidade ainda maior do que aquelas pessoas. Porque se você já entende e você já compreende o que o Cristo disse, a sua responsabilidade é diferente. Mas alguns vão dizer: mas o Cristo não disse tudo. Claro que ele disse. É que as pessoas ainda não interpretaram bem. Talvez precise começar a ler tudo de novo. Ele mesmo advertiu que ainda tinha muito a dizer, mas que os homens não estavam maduros a compreender. E se o Consolador viria a relembrar isso tudo, é porque nós esquecemos, nós não compreendemos e nós não estudamos o suficiente. Essa tríade que os homens têm. Quem cumpre essa promessa do Consolador prometido? Está lá no capítulo 6, o Espiritismo, que chega numa época predita, tendo à frente do seu advento o Espírito de verdade. E que Espírito de verdade é esse?
é o Espírito que chama os homens de volta à observância da lei. Ensina abertamente aquilo que Jesus só pôde dizer por parábolas. Isso é mais ou menos como querer ensinar física quântica para uma criança de 2 anos. É mais ou menos isso. Não que a criança com 30 anos, e ainda tem muita criança com 30 anos, né? Tem aqui o Arthur com 25, que é uma criança. Né? É uma criança porque ele tem menos da metade da idade do que a maioria das pessoas aqui. Então ele ainda é uma criança. Com 25, o que nós sabíamos? O que nós sabíamos? Nós sabíamos muitas coisas. O Arthur hoje sabe muito mais do que nós sabíamos quando nós tínhamos 25. Isso é um fato. Né? Os nossos filhos, os nossos netos, eles já sabem muito mais do que nós sabíamos quando tínhamos 5 anos. É fato. Eu fui aprender a mexer num celular perto dos 30. Quando a primeira vez eu ouvi um cara dizer, meu endereço eletrônico é sergio.teodoro@merck.com. Esse eu me lembro até hoje. Eu fui lá no meu computador, vou mandar um e-mail inteligente, escrevendo, sergio.teodoro@, escrevi por extenso, merck.com. Liguei para ele e disse, Sérgio, não está funcionando, amigo. E ele disse, o que tu fez? Escrevi Sérgio, está aqui escrito Sérgio. Ele disse, tu escreveu arroba? Se escrevi. Aí ele disse, o arroba está no computador em cima do 2. Ah, é? Ah, é? Eu não sabia, cara, não sabia. Não tenho vergonha de dizer isso. Eu nunca tinha usado o negócio. Hoje, uma criança de 5, 6 anos, ela passa e-mail, ela sabe mexer, faz tudo. Então, a criança não sabe... quando você... eu vou fazer 2 gestos. Nós, vendo foto. O Francisco, a Catarina e as crianças hoje vendo foto. Dentro de cada movimento, nós estamos de acordo com os nossos ensinamentos, eles estão de acordo com os nossos ensinamentos, com os ensinamentos deles. Isso é o tempo passando. E cabe o exemplo exato para o que Jesus fez com as pessoas da época e o que nós hoje sabemos. Isso torna a nossa responsabilidade muito maior do que aquelas pessoas. A nossa responsabilidade ela é infinitamente diferente do que aquelas pessoas tinham. Eles tinham um entendimento, nós temos outro. E qual é concretamente a consolação que ele traz? O esclarecimento. Cada vez mais nós precisamos esclarecer as coisas. Além do raciocínio, além da lógica, além da ideia do que é óbvio, né? Porque muitas pessoas dizem, é óbvio. Mas o óbvio só é óbvio para quem está falando. É óbvio que essa lâmpada aqui acende colocando na tomada. É óbvio. Fala isso para uma pessoa que nunca esteve numa comunidade que tenha luz. Fala isso para uma pessoa que nunca teve água encanada em casa, que é óbvio que é só abrir a torneira que a água sai. Quem aqui, em algum momento da vida, já tirou, tirando o Rony, já tirou leite da vaca? 3 pessoas. 4 com o Rony. O resto, a maioria pensa, o leite vem da caixinha. O leite vem da caixinha ou do saquinho. Muitas pessoas não sabem que aquele frango que está lá na prateleira do supermercado já foi um frango, nunca viu um frango caminhando, uma galinha caminhando, nunca viu. Então, meus amigos, nós temos que imaginar que o Consolador prometido, quando foi dito e o Espiritismo iniciou, muitas das coisas que já haviam sido ditas precisaram ser reinterpretadas, e aí vem o esclarecimento. Ele mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e para onde isso vai nos levar. Onde o homem pode espiar o seu passado, onde nós vamos aprender. Espiar é aprender. Vendo de espiar, de olhar, você precisa olhar as coisas para você aprender. O aprendizado é muito mais visual do que qualquer outra coisa. E foi isso que o Espiritismo trouxe.
E essa é a diferença. O consolo espírita não anestesia a dor, explica a dor. Por que nós sentimos? E o que se compreende começa a suportar-se com dignidade. Se você pensar só na dor que você tem, você não pensar por que você chegou até ela, você vai pensar que ela é uma desgraça divina, é um Deus punitivo, como se pensava durante muito tempo. Mas quando você consegue entender que a origem disso está nos nossos próprios atos, nós conseguimos explicar e nós começamos a suportar isso com mais dignidade. Dignidade é uma palavra que anda muito esquecida. O advento do Espírito de verdade, eu grifei os itens 5 a 8 para que aqueles que tenham interesse leiam, que no meu entendimento, na minha opinião, é a parte mais interessante deste capítulo 6. É a parte final do capítulo, traz as instruções dos Espíritos. 4 belíssimas mensagens assinaladas, que são essas. Venho como outrora. Espíritas, amai-vos. Este primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. A síntese de toda a doutrina espírita está aqui. Amai-vos e instruí-vos. Não é amar pelo sentido de amar, eu amo você, mas eu preciso entender porque eu amo você. Eu preciso saber as características que você tem para que eu saiba os benefícios que esse amor vai me trazer. Eu preciso entender quem é você e quem sou eu para que nós possamos nos entender mutuamente. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. O tom é de ternura para os que sofrem. Nós sabemos que as pessoas sofrem, mas esse sofrimento não é eterno. Não podemos nos colocar num sofrimento eterno e ficar parado nele. Não é desse jeito que nós vamos fazer com que o nosso espírito se desenvolva. Nós precisamos sair desse limbo. Nós precisamos consolar os deserdados da terra, sim, mas sempre querendo que eles se desenvolvam. Nós não estamos fadados ao sofrimento eterno. Não estamos. Deus não quer isso para nós. Ele só quer o melhor para nós. Só quer que todos nós estejamos cada vez melhores, como diz a Dona Diva. Mas atenção, não é uma resignação de braços cruzados. É ativa e esperançosa. Chorar é humano e é bom, desesperar-se não. A esperança é o combustível de quem sabe que nada se perde. No nosso lema do nosso centro espírita, fé, esperança e caridade. A fé que transporta montanhas, a esperança que faz com que nós tenhamos dias melhores e a caridade que nos exorta e nos leva a Deus. Não procureis em outro lugar, em outra parte, a força e a consolação. A terceira mensagem nos adverte com firmeza. Não procuremos fora do bem a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Quantas vezes buscamos alívio onde só existe entorpecimento, nos excessos, na fuga, nas ilusões passageiras? Deus, diz o Espírito, dirige aos nossos corações um apelo supremo por meio do Espiritismo. E o convite é claro, que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpados de nossas almas doloridas, pois são esses os monstros que sugam o que temos de mais puro. E o remédio é simples, amai e orai. Orai e vigiai. Amai e orai. Isso funciona muito bem. Em todos os momentos que você está com algum problema, a oração ela tem um poder muito específico, que é você dar um tempo para a sua cabeça, para o seu cérebro, achar uma boa solução para aquilo que está sendo posto para você. Muitas pessoas pensam que orar é ficar de joelho em algum lugar, é se isolar. Não, é só Deus entrando no meio de um problema e dizendo: filho, faz uma oração, enquanto isso eu te dou a solução. Enquanto isso, a tua consciência vai criar algo bom para resolver o que você precisa. Simples assim. Deus consola os humildes. Quanto mais nós achamos que soberbamente nós conseguimos fazer tudo sozinho, mais nós nos colocamos numa situação difícil. Fecha o capítulo com uma imagem de imensa beleza. O Espírito de verdade afirma que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. E acrescenta: o poder de Deus cobre a terra
e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele coloca o bálsamo que consola. Nenhuma lágrima é perdida. Todas elas têm um sentido e todas elas nos levam a algum tipo de melhora. Esse quadro é muito consolador. Não existe uma só lágrima. Eu tinha escrito e eu tinha esquecido que eu tinha posto esse chat. A dor e o consolo caminham juntos. Basta o humilde estender a mão e suplicar. Isso é muito, muito importante, porque o que nós aprendemos nessa noite, que o Cristo prometeu um consolador e ele chegou. E nós, espíritas, estamos vivendo e fazendo esse consolador ser conhecido através da propagação da doutrina espírita, mas principalmente através da nossa mudança interior, daquilo que nós fazemos porque nós somos espíritas, daquilo que nós fazemos de melhor do que nós fazíamos nas nossas vidas há pouco tempo. Não para trazer verdades novas, mas para explicar coisas que todos já sabiam. Nós não estamos dizendo nada novo. Nesta noite eu não estou dizendo nada novo. Isso é repetitivo. E talvez, como nós ainda somos seres simples e ignorantes, talvez nós precisemos de muitas repetições para que isso seja aprendido. Então vamos repetir. Dizem que a repetição faz a perfeição. Então vamos repetir. Talvez nós cheguemos lá. Aprendemos que a consolação espírita não é fuga da dor, e sim compreensão da dor. Entender por que eu sinto dor, né? Se nós pensarmos, por exemplo, por que sente dor nas costas? Porque carregou o peso o dia inteiro e pegou o peso de forma errada. Imagina uma pessoa que vai para a academia e fica lá fazendo, tem um instrutor do lado e ele pega o peso de qualquer jeito. Sai da academia todo dolorido. A culpa foi do peso? A culpa foi da academia? Ou a culpa foi da pessoa que não fez do jeito que era para fazer? Em tudo nós precisamos pensar onde está a nossa parte. Mesmo quando nós estamos absolutamente, teoricamente, absolutamente certos, em algum lugar nós fizemos algo que poderia ter sido feito diferente. Melhor ou pior, não vou entrar nesse mérito, mas poderíamos ter feito diferente. Quando entendemos de onde viemos, para onde vamos e mais, e por que atravessamos cada prova, o sofrimento diminui. Porque aquilo que nos esmagava, aquilo que nos destruía, passa a ser compreendido. E a partir da compreensão ele faz parte da da construção daquilo que nós queremos ser. E aprendemos, sobretudo, a amar e nos instruir. De novo, a parte importante, a parte que precisa ficar gravada no nosso cérebro, para que nós possamos levar isso para a efetividade das nossas vidas e fazer com que do pensamento passe para a ação. Amai-vos e instruí-vos. Ufa! Muito obrigado a todos. Vá com calma, vá com alma, vá com calma, mas vá. E volte, me note, me adote. Anote tudo o que acontecer, porque depois eu vou querer saber o que te fez vir aqui me contar tudo o que passou. E se tenho certeza que virá, não é porque estou rogando praga nem nada. É só porque sinto que no teu lugar eu também voltaria. Só por voltar, só para estar, só para ficar. Muito obrigado a todos. Deixo aqui Luciano de Crescenzo para que vocês leiam, falando das duas asas. Como dizem alguns, do Aedes e do Egito, né, que são os meus da tatuagem. Muito obrigado a todos meus irmãos. O capítulo 6 é um capítulo curto, mas é um capítulo que faz uma ligação importante dentro do Evangelho, porque ele traz as bem-aventuranças e ele passa, a partir do capítulo 6, ele passa a construir tudo até chegar lá na fé que transporta montanhas no capítulo 19. Do capítulo 6 ao capítulo 18, ele vai construir ou vai reconstruir e vai mostrar para nós o que é aquela fé que estará lá no capítulo 19, passando por vários momentos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam, releiam, aprendam e principalmente sejam responsáveis pelo capítulo 6. Muito obrigado a todos, uma boa noite, que Deus os proteja.